Oi, gente, boa noite. Vamos começar mais uma live hoje. E hoje a gente vai falar então de um tema que os pais devem passar muito por ele, que é medos na infância. E eu tenho um mascote aqui para me ajudar, né? Que é o medo do Divertidamente, né? Então eu tenho falado bastante do filme para ajudar como uma dica para os pais e cuidadores de crianças, profissionais, para ajudar as crianças então a entenderem sobre os sentimentos e as emoções, e o filme então ajuda nisso. Então eu vou falar um pouquinho hoje sobre o medo. Na semana passada eu falei um pouco da tristeza, né? E hoje então eu vou falar um pouquinho do medo, porque é uma das demandas que aparece principalmente aí na clínica. Às vezes os pais perguntam bastante se tem medo, que é comum, como que a gente ajuda as crianças a lidar com o medo, né? Então hoje eu vou ficar com o meu mascotinho aqui pra gente falar um pouquinho sobre o medo. Então, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Ângela Lorena, eu sou psicóloga com foco em psicoterapia infantil, atendimento clínico infantil, tá? Então eu gosto sempre de começar falando um pouquinho do para que serve o medo, né? Então, para que a gente tem o medo, né? Considerando que ela é uma emoção que a gente chamaria de desagradável, né? Então, se ela é desagradável, por que a gente sente medo? Por que a gente precisa sentir medo? Então, uma das coisas, né, que a gente deve imaginar é que o medo ajuda a preservar a nossa vida. Então, quando a gente está numa situação de perigo, ou que algo que nos sinalize que a gente possa estar numa situação de perigo, então o medo nos ajuda a preservar a nossa vida, porque a gente se cuide, a capacidade então de perceber se algo, um evento ou uma situação é perigosa ou não, se a gente precisa ter algum cuidado e aí preservar a nossa vida. Então o medo, ele tem essa função na nossa vida, de nos ajudar a identificar e perceber o perigo e preservar a nossa vida. Então, mesmo que seja uma situação que a gente possa entender, algumas situações é bastante desagradável sentir medo, mas ele tem uma função importante na nossa vida, na sobrevivência da nossa espécie, né? E aí, é bem comum que a gente, em algumas faixas etárias da infância, tenha alguns medos que são bem comuns, que são característicos daquela faixa etária, né? Então, eu vou mencionar alguns para ajudar os pais, às vezes, e cuidadores a identificar, nossa, será que isso é da idade? Será que é comum? Né? Ou não, opa, esse medo já não é mais dessa idade, já passou um pouquinho, tá? Então, antes de um ano, até um aninho, né, o bebê, ele costuma, então, ter medo ou reação de medo para pessoas estranhas, né? E quando ele se afasta dos pais. Quando na psicologia, no curso de graduação em psicologia, a gente estuda um conceito que eu achei super legal, super fantástico quando eu aprendi, que é a noção de permanência de objeto, né? Um termo técnico que a gente estuda. O que isso quer dizer, né? O que é essa noção de permanência do objeto? É de imaginar, né? E o que me deixou deslumbrada desse conceito, de aprender isso, é que como será que a criança, um bebezinho, né, recém-nascido, então até um ano aí a gente está considerando, ele consegue pensar, né? Ele consegue identificar que o mundo existe, que as pessoas e que o pai e a mãe ainda existem, mesmo que ele não tá vendo mais o pai e a mãe, né? Como que na cabecinha dele uma coisa que ele não vê continua existindo? Então a gente aprende na faculdade que isso tem um desenvolvimento, né? Que não é logo que a criança não nasce sabendo que os pais, que as coisas do mundo existem fora do campo de visão dela, quando ela não está mais vendo, que os pais, mesmo que ela não está vendo, a mãe, por exemplo, mas a mãe continua existindo longe dela, né? Então é bem comum que ela estranhe e demonstre alguma reação de incômodo e de medo, chore, né? Quando a mãe se afasta, por exemplo, que é como se a mãe deixasse de existir. Então, depois, com o desenvolvimento, lá por volta de um ano, que a criança vai começar a entender que a mãe continua existindo mesmo quando a mãe não tá perto dela, que ela não tá vendo mais a mãe dela. E eu achei isso fantástico, achei isso muito legal, né? Então, quando a criança é muito pequena, o bebezinho até um ano, ele costuma ter esse medo, porque ele ainda tá desenvolvendo a capacidade de pensar dela,
né? E aí com 2 anos, né, ali por volta de 2 anos, então a criança costuma ter muito medo de barulhos altos, né? Então, trovão, raio, um estouro, rojão, esses barulhos altos, intensos e repentinos. Então a criança começa também, até a gente se assusta às vezes, né? Então para a criança às vezes é assustador, é muito comum a gente ver bebês chorando quando ouve um barulho tão intenso. Assim, é um susto que a criança leva mesmo. Então é muito comum nessa idade, então ela já começa a entender que os pais, a mãe, o pai continuam existindo mesmo quando ela não está vendo mais esses pais, né? Ela começa, então as pessoas mais próximas, os familiares, ela começa já a reconhecer lá a partir de 1 ano. Então com 2 anos vai ser os barulhos altos que vai assustar a criança, que vai deixar ela com medo. Entre 3 e 4 anos, então a criança vai começar a ter muito medo de pessoas fantasiadas, né, com máscara, então monstro, vestido palhaço, Papai Noel. E aí acho que é importante falar um pouquinho disso, porque pensando então um pouquinho como uma criança, imagina uma criança de 3 anos, ela tá saindo da fase de bebê, tá começando a segunda infância, né? Quando ela vê uma pessoa, né, uma pessoa que está fantasiada com uma máscara, não faz muito sentido para ela, porque normalmente as máscaras, as fantasias são coisas que não são comuns no nosso dia a dia, né? Elas são muito diferentes. E aí a criança assusta naquele primeiro momento. E normalmente, eu não sei se vocês já, mas principalmente palhaço, eles gostam de fazer gracinha, né? Então vem pra cima da criança, quer pegar, quer fazer gracinha. E aí já é uma situação que a criança não entende direito o que está acontecendo, que é uma pessoa que está atrás de uma fantasia, que está fantasiada. Esse conceito é muito difícil para a criança. E aí a pessoa ainda vem para cima, vem querer fazer gracinha, vem querer brincar com a criança, então ela leva um susto. Então por isso que às vezes é muito comum a gente ver, às vezes, que até na fase adulto não é incomum a gente ver as pessoas relatando que tem medo de né? Oi, tudo bem, Ana? A gente vê que elas têm medo de palhaço porque provavelmente lá na vida delas, na infância, elas passaram por alguma situação desagradável, né, com essas pessoas fantasiadas. E geralmente é nessa faixa etária, né, dos 3, 4 anos. Então é difícil para a criança entender que por trás daquela fantasia, daquela máscara, tem uma pessoa e que é uma brincadeira, né? Ela ainda não consegue identificar isso. Então, o que a gente pode fazer? Por mais que a pessoa fantasiada está só querendo brincar, mas se a criança demonstra um desconforto, é melhor se afastar para não causar um problema e a criança acabar tendo esse medo. Então, medo de escuro. Também é muito comum as crianças terem medo de escuro, ficar sozinho, medo de insetos. É muito comum, então, nessa faixa etária dos 3 a 4 anos, a criança apresentar esses medos. Já lá com 5 anos, os medos mais comuns da infância vai ser ladrão, né? Então ela começa a entender o conceito de ladrão, principalmente se teve alguma situação na casa ou na família em que entrou um ladrão, então daí ela vai ficar com um medo mais intenso, mas às vezes nem necessariamente ela passou por uma situação, né? Ela ouviu falar, então hoje é muito comum a gente ver as pessoas passando por uma situação, às vezes na vizinhança, às vezes algum parente. Então a criança fica com medo de ladrão mesmo sem ter passado por uma situação. De se perder, então de estar no shopping, no supermercado, na praia, numa situação de se perder dos pais, de se machucar, então de acontecer alguma coisa grave e ela se machucar. Então, aos 5 anos é mais comum esses tipos de medos. Com 6 e 7 anos, então, aí a criança vai ter medo de bruxa, de fantasma, de zumbi, de bicho-papão, de dormir sozinho. Então é muito comum nessa idade as crianças quererem ir dormir com os pais, na cama dos pais, né? Então esse mundo da fantasia, né, de bruxa, de fantasma, de zumbi, então eles começam a ocorrer com muita intensidade nessa faixa etária, porque é a fase do pensamento lúdico, né? Da criatividade, está muito em atividade. Então a criança começa a pensar em tudo isso, né? E às vezes ela ainda tem dificuldade de separar a realidade da fantasia. E aí por isso que às vezes ela acaba ficando com medo.
E muitas crianças, às vezes, até gostam de assistir filme de terror, né? Às vezes elas contam para mim, as crianças, que eu fico, por que você assiste isso? Porque depois elas ficam com medo. Mas tem a questão da curiosidade também. Então, como a diferença entre o mundo real, né? O que é real e o que é fantasioso ainda não tá tão claro para a criança, devido à idade dela. Então, a gente está falando de uma criança de 6, 7 anos. Ela ainda está aprendendo a fazer essa distinção. Então, tem também uma curiosidade, né? E aí, muitas vezes, todo mundo na escola, os amiguinhos na escola estão assistindo e ela não quer ficar de fora do assunto, né? Então ela quer saber, quer se inteirar, então às vezes acaba assistindo e às vezes acaba ficando com medo, justamente por não saber o que é real. Então, bruxa existe de verdade? Zumbi existe de verdade? Ataque zumbi, né? Teve uma onda aí de vários filmes de ataque zumbi. E aí a criança tem essa dificuldade de diferenciar e ela acaba ficando com medo. Ela fica com medo de que vai aparecer um zumbi na porta dela, por exemplo. Né? Então, o dormir sozinho, que aconteça algo ruim com os pais, porque dela já começa a ter um pouco mais de noção do mundo, das coisas que acontecem. Mas sempre lembrando que ainda ela vai ter uma dificuldade de identificar, de separar essas coisas. A partir dos 8 a 10 anos, então, aí os medos da criança já começam a ser medos mais de quem está indo ali para a última infância, né? Já quase entrando na pré-adolescência, que é de ir mal na escola, né? Até às vezes pela cobrança em casa, de ter uma rejeição social, então assim, meus amiguinhos não vão gostar de mim, né? É muito comum, principalmente nessa faixa etária, o bullying começar a ficar mais intenso, de decepcionar os pais, né? Então esses são os medos mais comuns nessa faixa etária de 8 a 10 anos. De 11 anos em diante, então já para a adolescência, aí começa a ser os medos de se apresentar na escola, de falar na frente, de apresentar um trabalho na frente da sala para todos os colegas, do futuro, né? Então, o que vai ser do futuro, o que eu vou fazer. Começa também a ter uma cobrança de o que você vai ser quando crescer, da sua profissão, o que você quer fazer. E também o medo do que os outros pensam dele. Né? Então, o que as pessoas pensam de mim? Será que as pessoas gostam de mim? Será que eu sou um amigo legal? Né? Será que as pessoas querem ser minhas amigas? Então, são aqueles conflitos que começam a ser mais característicos da adolescência mesmo, que começa a ser um medo. Quando que começa a ser um problema, então, o medo? Né? Então, eu estava dizendo lá no começo que o medo, ele é importante para a nossa vida, para a sobrevivência da nossa espécie, e nos ajuda a identificar e perceber quando a gente está em uma situação de perigo, né? Então, o medo, ele é importante para a sobrevivência da nossa espécie. Mas quando que ele começa a ser um problema? Então, se a gente precisa sentir medo, se ele tem uma importância na nossa vida, quando que ele começa a ser um problema? Quando ele começa a ser excessivo. Né? Então, quando eu sinto tanto medo que isso me incapacita, que isso me impede de fazer coisas, né? Que me impede de brincar, de ir para a escola, de querer sair de casa, de querer brincar com os meus amigos. Então, aí o medo tá passando um pouquinho do ponto, ele tá excessivo. Quando eu não tenho medo de coisas que são perigosas, né? Então eu não sinto medo de nada. Nada, não tenho medo de nada, e aí isso pode ser um problema porque eu não consigo identificar o que é um perigo e me colocar em situações de perigo, né? E também o medo pode ser um problema quando eu tenho medo de coisas que eu não consigo controlar. Então, por exemplo, eu tenho medo de furacão, né? Aqui no nosso país não é tão comum esse tipo de terremoto, né? Mas é uma coisa que a gente não consegue controlar, né? Quando vai acontecer, até nos países que isso ocorre com mais frequência, tem até uma previsibilidade, consegue entender quando que isso pode acontecer e tomar providências. Oi, mami, tudo bem? Quando que isso vai acontecer? E aí tomar algumas providências, mas não é uma previsão tão antecipada, né? Eu não consigo saber com um mês de antecedência que daqui a um mês vai ter um terremoto, por exemplo. Então, quando eu tenho medo de coisas que eu não controlo, eu posso acabar tendo o problema que daí eu não quero fazer nada, porque eu não consigo nunca saber o que vai acontecer, né? Então, essas situações que o medo pode ser um problema, né? Então, a falta do medo, ela pode nos colocar em riscos, né? E não perceber o medo também pode nos colocar em risco. Então, o medo, ele é importante pra gente, mas em excesso, ele pode ser muito prejudicial. Como que a gente, então, adultos, pais, profissionais, cuidadores, pode ajudar as crianças com o medo dela, né?
E às vezes identificar. Então, no caso de medo excessivo, é importante a gente talvez buscar ajuda de um profissional para identificar melhor o que está acontecendo. Então, o que a gente pode ajudar as crianças com o medo? Então, a primeira coisa é encorajar a enfrentar o medo, dependendo do tipo de medo. Então, medo de escuro. Não, vamos enfrentar o medo. Então, vou largar a criança num lugar escuro até ela passar o medo dela. Não, não é essa a ideia. A ideia, então, vamos falar sobre o medo. Por que você tem medo? Do que você tem medo? Né? O escuro às vezes dá medo, mas vamos então tentar fazer coisas com o escuro. Uma coisa que eu faço com as crianças quando aparecem o medo de escuro é usar uma lanterninha e brincar com a lanterna no escuro, porque daí fica divertido. Uma coisa que é legal também é colocar luzinhas divertidas, abajur, aquelas tomadinhas que tem enfeitinhos para a criança não ter que ficar totalmente no escuro. Então, ajudar a encorajá-la, né, a enfrentar o medo. Nunca rir ou minimizar, ai que medo bobo, ai que bobagem, né? Então, considerar que sim, que ela pode ter um medo e que a gente pode ajudá-la, dependendo da situação e do tipo de medo, a superar esse medo, né? Conversar para ela ajudar a entender, então explicar o que é o medo, que é importante, que tá tudo bem ter medo, não tem problema nenhum ter medo. E aí tem os livrinhos, né, que eu venho dando dica, então eu dei da semana passada da tristeza, e é da mesma coleção do que eu falei na semana passada, depois eu posto lá nos stories. Então tem da mesma coleção lá do coelhinho, Quando Sinto Medo, né, um livro bem para criança bem pequena, para ela entender situações de medo e como lidar com medo. E também do Ed, que é Quando Eu Sinto Medo, né? Esses livrinhos aqui, então, são bem legais para ajudar a criança a falar sobre o medo, a identificar o medo, tá? E também tem o joguinho da terapia criativa, né? Para quem não sabe, então, para quem tá assistindo esse vídeo depois, eu sou a revendedora daqui da cidade de São Carlos, da Terapia Criativa, que é uma loja de produtos de jogos terapêuticos, né? Então esse jogo aqui, o Arremedo, ele é legal para profissionais, mas dá para pais, né, também usarem. Então é um medo para ajudar as crianças a identificar medo, porque muitas vezes elas chegam até para a sessão e elas não sabem dizer muito. Às vezes ela fala um ou outro medo que ela tenha muito medo. E aqui olha só o tantão de cartas que tem. Então são diversas cartas para falar sobre o medo, né? E aí a gente vai mostrando para as crianças e ela vai falando do que ela tem medo ou não, né? E sempre quando eu uso esse recurso, sempre aparece muito mais medos do que a criança consegue dizer, né? Então, ele é um recurso para ajudar a criança a identificar do que ela tem medo. E aí dá para brincar também, porque daí ele tem diversas formas de brincar, como vários recursos da terapia criativa, que você consegue usar de mais de uma forma o mesmo recurso. Então dá para você, além de fazer a brincadeira do identificar o medo, depois você pode brincar com as cartinhas de amarelou e encarou, tá? Então esse recurso é bem legal porque você consegue falar do medo, mas de uma maneira lúdica, de uma maneira divertida, sem que fique ruim para a criança, sem que gere mais medo para falar de medo, tá? Então ele é bem legal. Outras estratégias também que a gente pode usar para ajudar a criança a enfrentar o medo, uma delas é a respiração. Então ajudar a criança, principalmente no momento, na situação de medo, ela respirar para se acalmar. E aí, para ajudar a criança a entender como respirar, então é uma respiração fundo, né? Inspirar e expirar profundamente para se acalmar. A respiração realmente ajuda a gente a se acalmar quando a gente está numa situação de estresse, de nervoso, de ansiedade, de medo, né? Eu vou falar numa outra live sobre ansiedade, então ansiedade e medo, eles estão ali juntos, são da mesma família, né? E a respiração ajuda. No meu canal do YouTube, Ângela Lorena, tem uma playlist que eu criei para crianças, que são vídeos para crianças verem que ajuda. Então tem um vídeo lá que chama Respirando com o Peixinho, que é um desenho de um peixinho que ele vai subindo e descendo, então que a gente faz esse treino de respiração com a criança. Ele é bem curtinho e a ideia é fazer um treino constante para ajudar a criança. Então ele é bem legal. Nessa playlist também do meu canal do YouTube, tem um outro recurso lúdico que eu gosto de usar com as crianças que eu atendo, que é a poção monstruosa. Então a gente faz um sprayzinho,
né, com os enfeitinhos lá para ficar lúdico para a criança. E a ideia é que ela use então essa poção monstruosa para espirrar nos monstros, então para as crianças pequenas, principalmente lá de 3, 4, 5 anos, que tem medo de monstro. E aí eu gosto sempre de brincar que a gente vai transformar os monstrinhos em amigos para brincar. Né? Tem alguns profissionais, algumas pessoas que usam repelente, essa mesma estratégia, mas como repelente de monstros. Então o spray ele é para espantar os monstros. Mas eu gosto mais de usar em transformar os monstrinhos em amigos para brincar. Então que a gente pode brincar com os monstrinhos, tá? E eu vou postar esse final de semana também um vídeo novo, que é ensinando o passo a passo do pote da calma. Então o pote da calma também é uma outra estratégia para ajudar a criança a se acalmar e junto respirar. Então a ideia é que ela tire a atenção da situação que está causando medo ou ansiedade, para ela focar num outro ponto e conseguir se acalmar. Então eu vou fazer esse passo a passo do vídeo da poção monstruosa, já tem lá, e agora eu vou fazer então do pote da calma, né? E é isso então que eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o medo, né? Ajudar, dar dicas aí para pais, profissionais e cuidadores de como que a gente pode ajudar as crianças a lidar com o medo. Lembrando sempre então que o medo ele é importante, ele é uma emoção básica, então a gente vai sentir medo e tá tudo bem sentir medo, mas isso não quer dizer que a gente não possa lidar com o medo, principalmente quando começa a ser excessivo. Lembrando então que em situações em que está tendo muito medo, que o medo está muito excessivo e que os pais possam achar que não é o medo para a faixa etária, não é o medo que não é o comum para aquela faixa etária, ou que está atrapalhando muito a vida da criança, a criança não quer fazer coisas por causa do medo, é importante então buscar uma ajuda de um profissional para ajudar a identificar o que está acontecendo e para buscar estratégias mais específicas. Tá? Então era isso que eu queria falar hoje, comentar hoje sobre o medo. Semana que vem tem outra live, eu tô tentando fazer lives todas as quintas-feiras, para os pais então que querem ter dicas de recursos e saber em primeira mão das lives e do tema das lives que eu tô fazendo. Eu tô sempre então colocando lá no meu canal do Telegram para cuidadores, tem o link na minha bio então para o canal do Telegram. É só vocês acompanharem e aqui também nas minhas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, eu tô sempre divulgando a live e o tema dela e o dia e o horário dela, tá bom? Um beijão para todo mundo!